Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana e hoje vamos fazer uma aula de exercícios com questões semelhantes aos da lista 1.1 que vocês têm aí disponível no SIGA. Bom, vamos começar com uma questão que envolve a adição de matrizes. Então, é muito importante que vocês deem uma olhada na definição que mostra as regras necessárias para que possamos somar duas matrizes e como fazer essa soma. Lá vocês vão ver que nós só podemos somar matrizes que têm a mesma ordem, ou seja, que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E é o que acontece aqui com nossas matrizes. E a regra é o seguinte, a gente soma os termos das entradas correspondentes. Então, é o termo A11 com o termo B11, o termo A12 com o termo B12. Isso se fosse A mais B. Mas o nosso aqui, ó, é A mais I2. A propósito, a matriz I2 é a matriz identidade de ordem 2, que foi uma matriz que também foi definida lá na teoria, né? Bom, vamos começar resolvendo esse número 1. Vamos começar, ó, substituindo as matrizes na equação. Então, nós temos o seguinte, ó, vamos colocar o resultado aqui. Então, nós vamos ter a primeira matriz, que é 3x1 menos 1 quinto, 2x2, 1, x1 mais x3, essa é a primeira matriz, mais I2, que é a matriz de identidade de ordem 2, mas a identidade ela tem a diagonal principal igual a 1 e os demais termos iguais a 0. E matriz B, olha, está escrito 1 sobre 2, x2. Eu vou escrever x2 sobre 2, para vocês verem que as duas possibilidades estão corretas. E o 3x3 sobre 2 é a mesma coisa de 3 meios que multiplica x3. Bom, então aqui está. E agora nós vamos efetuar essa adição que tem aqui, somando os termos correspondentes das matrizes. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 3x1 menos 1 quinto mais 1. 2x2 mais 0. Próxima coluna, 1 mais 0. 1 mais x3 mais 1. Terminamos no primeiro membro. E o segundo membro vamos só repetir, porque não tem operação no segundo membro. Então, a gente só repete os termos da matriz. E agora, nós vamos observar aqui que temos uma igualdade de matrizes. A igualdade de matrizes nós também já trabalhamos. Igualdade de matrizes. O que nós devemos fazer quando há uma igualdade de matrizes? Igualar os termos correspondentes. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3x1 menos 1 quinto mais 1 é igual a x2 sobre 2. Fizemos a igualdade do primeiro elemento. 1 mais 0 é 1, que é igual a 1. Então, essa equação aqui, ela não é errada, mas ela também não nos ajuda a encontrar variáveis. Você poderia até ignorar se você quisesse. 2x2 é igual a 3x3 sobre 2, é a próxima equação. E a última equação será x1 mais x3 mais 1 é igual a 0. Olha só, aqui está o sistema. Olha, na primeira equação, nós temos menos 1 quinto mais 1. Nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que é 5. Então, 5 dividido por 5, 1. Vezes menos 1, menos 1. 5 dividido por 1, que tem aqui abaixo do 1, né? Dá 5. Vezes 1, 5. Então, nós vamos ter 4 quintos. Nós vamos substituir aqui na equação. Estamos organizando esse sistema, reescrevendo o sistema, nós vamos ter esse x2 sobre 2 passa para o primeiro membro, então nós vamos ter 3x1 menos x2 sobre 2 é igual esse 4 quintos, que é o resultado dessa operação, que está aqui em cima, ó, vai passar para o segundo membro, então ele vem negativo, já que ele é positivo, né? 1 igual a 1 não vou colocar, porque não vai contribuir para encontrar as variáveis. E agora, na terceira equação, nós vamos colocar 2x2
menos 3x3 sobre 2, porque passou para o primeiro membro. Quem ficou no segundo membro? Ficou 0, né? Não tinha nenhum outro número. E aqui na última equação, nós temos x1 mais x3, e esse número 1 vai para o segundo membro, então vai menos 1. Bom, olha só o sistema. Quantas variáveis nós temos? X1, x2 e x3. Se você não quiser trabalhar com frações nesse sistema, uma dica é você multiplicar pelos denominadores que nós temos aqui. Então, aqui na primeira equação tem denominador 2, então multiplica a primeira equação toda por 2. O mesmo vou fazer aqui na segunda equação. Tudo isso para trabalhar com um sistema que não tenha frações. Então, nós vamos continuar aqui, ó. Então, continuando, nós vamos ter agora 6x1, o menos x2 sobre 2, quando você multiplica por 2, tem esse 5 também, né? Como esse 5 está no segundo membro, ele não faz parte das variáveis, deixa. Mas se você quisesse eliminar o 5 também, você teria que multiplicar pelo mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. Teria que multiplicar por 10, certo? Aí eliminaria o 5 e o 2. Mas eliminando o 2 já está legal, porque você já tirou os denominadores das variáveis e nem era necessário, viu? Dava para você trabalhar com o x2 sobre 2 também, tá? Opa! Então, olha só. 2 vezes x2 sobre 2 vai dar menos x2, porque o denominador foi cancelado, e que no segundo membro nós vamos ter menos 8 sobre 5, que é 2 vezes 4, 8 sobre 5. A segunda equação nós vamos ter 2 vezes 2, 4x2. 2 vezes 3x3 sobre 2, vai cancelar o denominador, vai ficar menos 3x3, e 0 vezes 2, 0. E aqui, x1 mais x3 é igual a menos 1. Ó, aqui está o sistema. Agora, pessoal, nós temos 3 equações e 3 variáveis. Vamos fazer aqui um ajeitamento para a gente trabalhar com 2 equações e 2 variáveis. Então, escolha uma das equações para você isolar uma variável. Olha para a equação 3, ela está bem simples. Vamos escolher essa. Então, escolhendo a terceira equação, podemos isolar o x1, por exemplo. Tem muitos caminhos para você fazer, viu? Se você quiser fazer de uma forma diferente, pode fazer. Então, ó, x1 é igual a menos 1 menos x3, porque o x3 foi para o segundo membro, mudou de sinal. Então, agora eu vou trabalhar com essa substituição. Onde tem x1 no sistema, nós vamos trocar por menos 1 menos x3. Então, continuando aqui o sistema, ó, vamos reescrever. A primeira equação do sistema é 6, que multiplica x1, mas nosso x1 agora é menos 1 menos x3, menos x2, que é igual ao menos 8 quintos. E a segunda equação segunda equação, note que não tem x1. Então, vou só repetir, ó, menos 3x3 igual a 0. E agora, nós vamos organizar um pouco esse sistema. Esse 6 que tá aqui, ó, ele multiplica todos os termos do parêntese. Então, vamos continuar aqui, ó, continuando o sistema. Então, nós vamos ter menos 6, 6 vezes menos 1, 6 vezes menos x3, menos 6x3, menos x2 é igual a menos 8 sobre 5. A segunda equação é 4x2 menos 3x3 é igual a 0. Isolando as variáveis no primeiro membro, passando os termos constantes para o segundo membro, você vai ficar com menos 6x3 menos x2, que é igual a menos 8 quintos. Esse menos 6 aqui do primeiro membro vem para o segundo membro. Como estava negativo, agora vai ficar positivo. E a segunda equação é 4x2 menos x3 igual a 0. Agora, nós vamos fazer a operação desse menos 8 quintos com 6. Então, vamos lá. Essa operação aqui. Então, o mínimo é 5. Então, nós temos 5 dividido por 5, 1, vezes menos 8, menos 8. 5 dividido por 1, que tem aqui embaixo do 6. 5 vezes 6, 30. Então, nós vamos ter, ó, 30 menos 8. Então, nós vamos ter 22 sobre 5.
E esse número nós vamos substituir aqui no sistema. Já deu uma olhadinha aqui, vamos colocar aqui, ó, as variáveis iguais uma abaixo da outra, para a gente poder visualizar melhor uma estratégia para resolver esse sistema. Vamos reescrever mais uma vez, ó. Então, vamos começar com x2, ó. Menos x2 menos 6x3 é igual a 22 quintos, certo? E na linha de baixo, 4x2 menos 3x3. Opa, vamos deixar esses índices menores, porque senão daqui a pouco a gente começa a imaginar que tem um número multiplicando o x, é subíndice. Agora, notem o seguinte, vamos escolher eliminar o x2, por exemplo. Para eliminar o x2, basta multiplicar, ao invés de multiplicar, isolar o x2, vamos cancelar o x3, ao invés de cancelar o x2. Podia cancelar o x2 também, basta multiplicar a primeira por 4 positivo. Se você for cancelar o x3, basta multiplicar a segunda por menos 2, porque tem que ficar com um coeficiente 6 positivo. Então, eu vou escolher multiplicar por menos 2, porque eu quero cancelar o x3, foi quem eu escolhi cancelar. Então, vamos lá, fazer essas contas aqui, ó. Menos x2 menos 6x3 é igual a 22 sobre 5. E agora, multiplicando por menos 2, você vai ficar com menos 8x2 mais 6x3 é igual a 0. E agora, nós vamos somar essas duas equações. Então, quando você soma as equações, o 6x3 com menos 6x3 fica 0. E aqui nós vamos ter menos 8x2 menos x2 vai ficar menos 9x2. Então, continuando aqui, ó. Podemos até colocar aqui embaixo se quiser, ó. Vai ficar menos 9x2 é igual a 22 sobre 5. E agora, para eliminar, para isolar o x2, você pode multiplicar a equação toda por menos 1 sobre 9, né? Porque aí cancela o 9, que é a mesma coisa de falar assim, vou passar o 9 dividindo o segundo, menos 9 dividindo o segundo membro, ou multiplicando o denominador. Então, nós vamos ter aqui, concluindo, quando você multiplica por menos 1 sobre 9, o x2 será igual a 22 sobre 5 vezes menos 1 sobre 9, né? Então, vai ficar igual a menos 22 sobre 45. Então, essa é o valor da variável x2. Então, x2 é igual a menos 22 sobre 45. Então, agora você vai voltar aqui no sistema e nós vamos encontrar o x3 utilizando o valor do x2. Podemos usar a segunda equação para isso. Então, olha só, da segunda equação, que é 4x2 menos 3x3 igual a 0, se a gente isola x3, passa o x3 para o segundo membro, já vai positivo, ó. Então, eu só vou escrever primeiro ele, ó. 3x3 é igual a 4x2. E agora, para isolar x3, você vai dividir tudo por 3. Ou seja, x3 é igual a 4x2 dividido por 3. E sendo que o x2 é o valor que a gente já encontrou. Esse x2 aqui a gente já sabe quem é, né? Nós vamos substituir. Então, vamos lá, ó. Substituindo, então, x2, nós vamos ter o seguinte, ó. Isso implica que x3 é igual a 4 terços, que multiplica x2, que é menos 22 sobre 45. Aqui não tem como simplificar, 4 não dá para simplificar com 3, nem com 45, e 22 também não dá para simplificar com 3, nem com 45. Então, efetuando a multiplicação, nós vamos ter 4 vezes 22, menos 88, que é 22 negativo, né? E 3 vezes 45. Vamos fazer aqui no rascunho. 45 vezes 3, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13. Então, vai ficar 135. Esse é o valor do x3. Então, aqui, ó, nós acabamos de encontrar x3 igual a menos
88 sobre 135. Falta encontrar quem? Falta encontrar o x1. Então, agora a gente vai lá na equação aqui em cima, ó, menos 1 menos x3, e vamos encontrar o x1. Então, logo, vamos tentar colocar nesse espacinho aqui, x1 é igual a menos 1 menos x3, que é igual a menos 1 menos 88 sobre 135. Aí vai ficar menos com menos, vai ficar mais, né? Então, isso implica que x1 é igual a menos 1 mais 88 sobre 135. Vai tirar o mínimo, que é 135, dividido por 1, 135, vezes menos 1, menos 135, mais 88. Fazendo as continhas, nós vamos encontrar o seguinte. Vamos fazer aqui em cima no rascunho, ó. 135 menos 88. 5 é pequeno, então nós vamos... Aqui fica 2, aqui fica 15. 15 menos 8, 7. 2 menos 8 não dá, então considere 12 menos 8. 8, 9, 10, 11, 12. 47. Agora, o sinal do 135 é maior, então é menos 47 sobre 135. Ó. Então, tá aqui o valor do x1. Então, os valores que nós encontramos aqui para as variáveis foram, né? x1 igual a menos 47 sobre 135, o x2 igual a menos 22 sobre 45 e o x3 igual a menos 88 sobre 135. Esses foram os valores que nós encontramos para esse exercício. Pessoal, uma ótima ferramenta computacional que ajuda muito nessa parte de resolução de sistemas é esse aqui, ó, essa plataforma Matrix Calculator ou calculadora de matriz. Se você colocar aí no Google calculadora de matriz, já vai aparecer esse site. Você vai entrar nesse site e aqui, ó, tem várias opções. Tem operações envolvendo matrizes, soluções de sistemas, determinantes. Então, nós vamos resolver sistemas, então você vai escolher esse, soluções de sistemas. Então, escolheu, e aqui, ó, aparece o campo para você digitar os coeficientes das suas variáveis. Como o nosso exercício só tem 3 variáveis, você vai tirar uma variável clicando nesse menos, ó, ficaram 3 variáveis, e vai preencher aqui com os coeficientes. Como eu já preenchi e já resolvi, ó, eu coloquei os coeficientes. Notem que a primeira equação do sistema, deixa eu tentar colocá-la aqui novamente para vocês. Olha, essa primeira equação aqui, x1, foi essa que eu coloquei, ó, 3x1 menos 1 sobre 2x2 e 0x3. É esse aqui, ó, 0x3, tá vendo? Aí eu coloquei todos os coeficientes e cliquei em método de Gauss, que é o método que nós vamos aprender. Podia clicar em qualquer método desses aqui, tá? Nós vamos aprender esse aqui, ó, o método de Gauss. Aí ele vai te dar o passo a passo. Essa parte aqui vocês não vão entender agora, vocês vão entender só depois, quando a gente aprender, nos capítulos, nas sessões seguintes. E aqui está a solução, ó. Serve para você conferir os gabaritos, conferir se você está acertando. Vamos ver aqui se tinha algum outro método. Clique nesse mesmo método de Gauss, tá bem? Então, essa é uma dica que pode ser interessante para vocês. Vamos para o próximo exercício. O número 2 agora trabalha questões com a multiplicação do escalar vezes matriz. Nós temos ainda aqui uma equação e nós queremos encontrar a matriz X para que essa equação seja verdadeira. Matriz X que satisfaz esta equação. Bom, então, vamos lá. Vamos trabalhar com detalhes essa questão. Notem que nessa questão, nós não queremos encontrar variáveis que estão compondo alguma entrada, algum termo da matriz. Nós queremos encontrar a própria matriz X, que é uma matriz de ordem 2 por 2. Então, eu aconselho que vocês trabalhem nesta equação algebricamente, até que vocês encontrem uma expressão para X, e só então
você substitua o A e o I2. Vamos ver como que eu quero dizer. Olha só, a equação é menos 3 que multiplica matriz X mais 3 matriz I2 mais 2 matriz X mais 2 sobre 5 matriz A, né? Nós vamos usar aqui as propriedades que estão sendo mencionadas lá no livro. Então, olha só, 3 multiplica uma adição de menos 3 multiplica essa adição. Então, menos 3 multiplica x e menos 3 multiplica 3 e 2. Então, 3 vezes 3, 9, menos com mais, menos. Então, menos 9 e 2. Faltou uma igualdade, né? Aqui é uma igualdade, não vai desse mais. Que é igual a 2x mais 2 quintos A. Agora, você tem o objetivo de isolar o x. Então, ó, nós temos menos 3x no primeiro membro. Esse 2x do segundo membro vem para o primeiro membro. Então, menos 2x, que é igual, no segundo membro, tem 2 quintos A. E esse menos 9 e 2 vai para o segundo membro. Então, vai com sinal oposto, com operação inversa, está somando, vai subtraindo. Aqui no primeiro membro, nós temos menos 3x menos 2x, vai ficar menos 5x, que é igual a 2 quintos A mais 9 e 2. Agora, para isolar o x, nós vamos multiplicar a equação toda por menos 1 quinto, ou a fração menos 1 quinto, certo? Que aí vai cancelar o menos 5. Então, nós vamos ter x é igual menos 1 quinto multiplica 2 quintos A menos 1 quinto multiplica 9 e 2. Então, x é igual menos 2 sobre 25, que eu multipliquei numerador com numerador, denominador com denominador. Então, ficou menos 2, 25A, menos 9 e 2 sobre 5. E aí, nós já conseguimos uma expressão para x. Então, essa aqui é o formato da matriz x, onde A e 2 são matrizes que foram dadas. Então, agora nós vamos substituir A e 2. Substituir A e 2. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. X é igual a menos 2 sobre 25, que multiplica a matriz A, vamos lá dar uma olhadinha. Então, a matriz A é menos 1, 0, 1, 1. Menos 1, 0, 1, 1. Menos 9 quintos, matriz I2 é a identidade de ordem 2, então é a matriz diagonal com 1 na diagonal principal. Esses números que estão aqui multiplicando a matriz, ele multiplica todos os termos da matriz, tá? Então, quer dizer que nós vamos ter x igual a menos 2 sobre 25 vezes menos 1, dá 2 sobre 25. Esse número vezes 0 dá 0, aqui vai ficar menos 2 sobre 25, e aqui menos 2 sobre 25. Menos 9 quintos multiplicando a identidade, vamos deixar o sinal negativo aqui fora e multiplicar o 9 quintos positivo dentro da matriz. Então, 9 quintos vezes 1, 9 quintos, vezes 0, 0, vezes 0, 0, vezes 1, 9 quintos. E agora eu vou usar o sinal de subtração para fazer a subtração das entradas correspondentes. Então, dá um espacinho aqui, ó. Então, x vai ser igual a 2 sobre 25 menos 9 quintos. Aqui no segundo elemento da primeira coluna, eu tenho menos 2 sobre 25 menos 0. Agora, a segunda coluna, 0 menos 0 e menos 2 sobre 25 menos 9 quintos. E agora nós vamos fazer essas operações com frações, ó. Vamos lá. Aqui, vamos usar aqui um rascunho. Então, nós temos, ó, 2 sobre 25 menos 9 sobre 5. O mínimo múltiplo comum entre 25 e 5 é 5. É 25, né? 25 dividido por 25, 1. Vezes 2, 2. 25 dividido por 5, 5. Vezes 9,
45. 45 menos 2 dá 43. O 45 é maior que o 2, é negativo, então menos 43 sobre 25. E esse cálculo aqui de baixo, que é menos 2 sobre 25, menos 9 sobre 5, os sinais são iguais agora, os dois são negativos, então ao invés de subtrair, nós vamos somar. Então, olha só, 25 dividido por 25, 1, vezes 2, vezes menos 2, menos 2. E 25 dividido por 5, 5, vezes 9, 45. Então, vai ficar menos 47 sobre 25. Então, concluindo, ó, matriz X é igual, primeiro termo é o menos 43 sobre 25. Aqui embaixo vai ficar menos 2 sobre 25. Vai ficar 0 e aqui vai ficar menos 47 sobre 25, que está a matriz X do exercício. Bom, a questão número 3, pessoal, trata-se de um sistema envolvendo matrizes. Então, nós vamos encontrar as matrizes x e y de forma algébrica primeiro e no final nós vamos substituir as matrizes A e B para concluir a solução. Vamos ver. Olha só, eu vou optar por eliminar o x, porque eu acho que tá bem fácil eliminar o x. Olha só, 2x mais 3y é igual a A, e aqui x menos 2y é igual a B. Eu vou multiplicar essa segunda equação por 2, e aí nós teremos menos 2x mais 3y é igual a A, e aqui na segunda equação nós vamos ter 2x menos 4y é igual a 2b. E agora, quando a gente somar as duas equações termo a termo, nós vamos cancelar o x e nós vamos ter, vou escrever aqui, ó, 3y menos 4y é igual a mais 2b. Então, 3y menos 4y é menos y, que é igual a mais 2b. Vamos multiplicar por menos 1 para eliminar esse negativo da matriz y. Então, vai ficar y é igual a menos a menos 2b. Então, aqui está a matriz y. Daqui a pouco, a gente vai substituir a e b. Então, encontrou y, você vai agora usar uma das equações, pode ser a segunda. Ó, já vou até isolar x aqui, ó. X é igual a b mais 2y. E usa o valor do y encontrado. Então, x é igual a b mais 2, que multiplica menos a menos 2b. Fazendo os cálculos, x é igual a b menos 2a menos 4b, porque ficou 2 vezes 2b, né? E b menos 4b é menos 3b. Então, x é igual a menos 2a menos 3b. Olha, encontramos x e y. Agora, você vai usar os valores das matrizes, né? Como A e B foram dadas aqui, ó, matriz A e matriz B. Você vai substituir no x e no y para encontrar as matrizes x e y, para encontrar quais são os termos desta matriz. Ok? Essa parte finalzinha vou deixar como exercício para vocês. Bom, continuando, agora a questão número 4, nós temos os escalares K1, K2 e K3 nesta equação, e nós queremos encontrá-los para que essa equação aqui seja verdadeira, ou seja, quando a gente fala isso aqui, ó, encontre os escalares K1, K2 e K3 que satisfazem esta expressão, então basta você trabalhar com a expressão e vai usando, olha só, aqui nós temos escalar vezes matriz. Depois nós vamos ter adição de matrizes, vai usando as definições que você já conhece, que você vai, em cada passo, chegando mais próximo de encontrar os escalares. Vamos fazer juntos? Então, olha só. Começaremos multiplicando cada escalar pela respectiva matriz. Então, multiplicando aqui, e o escalar, vocês lembram que ele é multiplicado em todos os termos da matriz? Então, dessa equação aqui, nós vamos poder escrever o seguinte, ó, K1 vezes 2, então vai ficar 2K1, K1 vezes 1, K1, K1 vezes menos 2, menos 2K1. Pronto, isso aqui é a primeira matriz, mais
K2 vezes 1, K2 vezes 0, K2 vezes menos 2. Mais K3 vezes 3, K3 vezes menos 1 e K3 vezes 0, que é igual a 2, 1, menos 2. Agora, no primeiro membro, nós temos uma adição de matrizes. São 3 matrizes que estão sendo somadas. Você vai somar os termos correspondentes. Então, nós temos, ó, primeiro termo, 2K1 mais K2 mais 3K3. Segundo termo, K1 mais 0 menos K3. Terceiro termo, menos 2K1 menos 2K2 mais 0 é igual a 2, 1, menos 2. Olha, aqui está. E agora nós chegamos numa igualdade de matriz. Você vai aplicar o que você já sabe, que é igualar os termos correspondentes. Então, olha só. 2K1 mais K2 mais 3K3 é igual a 2. K1 menos K3 é igual a 1. Menos 2K1 mais 2K2 é igual a menos 2. Chegamos novamente no sistema. E aqui, vamos lá pensar nas estratégias. Olha, aqui nessa segunda equação, nós podemos isolar K1. Então, K1 é igual a 1 mais K3, certo? E nós vamos utilizar este valor de K1 na primeira equação e na segunda também. E nós vamos poder escrever o seguinte, ó, vamos escrever aqui. 2K1, então é 2 que multiplica 1 mais K3, mais K2 mais 3K3, que é igual a 2. Aqui na segunda equação é a que nós estamos utilizando para substituição. Então, passo para a terceira. Menos 2K1, K1 é 1 mais K3, mais 2K2 é igual a menos 2. Agora, resolvendo esse sistema, vamos fazer essas multiplicações aqui. Vai ficar, ó, 2 multiplica 1 e multiplica K3. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes K3, 2K3. Mais K2, mais 3K3 é igual a 2. Na linha de baixo, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes K3, menos 2K3. Mais 2K2 é igual a menos 2. Agora, nós vamos deixar as variáveis no primeiro membro e os termos constantes no segundo membro. Então, nós vamos colocar o seguinte, ó. Vamos colocar olha só. Nós vamos somar 2K3 com 3K3 e esse 2 vai para o segundo membro. Esse menos 2 vai para o segundo membro. Então, vamos fazer isso. Então, vou começar com K2, tá? Então, vai ficar K2... 2K3 mais 3K3 dá 5K3. 5K3 é igual 2 menos 2. Ó, o 2 do primeiro membro foi para o segundo membro. Aqui na equação de baixo, na segunda equação, nós temos 2K2 menos 2K3, que é igual a menos 2. E esse menos 2 do primeiro membro vai para o segundo membro mais 2. Então, virou uma equação com termos dependentes iguais a 0. Então, ficou, ó, K2 mais 5K3 é igual a 0. E aqui ficou 2K2 menos 2K3 é igual a 0. Podemos multiplicar a primeira por menos 2 para cancelar o K2. Então, nós vamos ter menos 2K2 menos 10K3, que multiplicou o 5 por menos 2, 0 vezes menos 2, 0. E aqui na linha de baixo, 0K2 menos 2K3 é igual a 0. Então, aqui nós temos, ó, quando você somar, nós vamos cancelar o K2 e nós vamos ter menos 12K3, ficou menos 10K3 menos 2K3, né? Igual a 0, e daqui vai ficar K3 é igual,
aqui você divide, multiplica ou divide, multiplica tudo por 1 sobre 12, negativo, né? Para poder cancelar esse menos 12. Eu falar, passa o menos 12 dividindo o segundo membro. Isso, quando passar o menos 12 dividindo o segundo membro, 0 dividido por menos 12, eu vejo tanto aluno ter dificuldade aqui ou fazer confusão. Se você correr o risco de fazer confusão aqui, transforma em multiplicação. Ó, 1 sobre menos 12, ou menos 1 sobre 12, vezes 0. Quando multiplica um número por 0, qual que é o resultado? É sempre 0, tá? Então, fica 0. Então, K3 é igual a 0. Então, agora, nós vamos usar esse K3 para encontrar o K2. Então, escolhendo uma equação. Olha aqui, ó, nos sistemas anteriores, por onde é que a gente... Qual equação a gente pode utilizar. Então, ó, a gente estava trabalhando com o sistema, organizou, parou aqui, ó. Então, a partir daqui, você vai usar o valor do K3 para encontrar o K2. Então, vamos lá. Podemos usar a segunda equação, por exemplo. Então, vou anotar aqui, ó, da equação 2K2 menos 2K3 igual a 0. Então, vou usar essa equação e nós vamos substituir o K3. Então, vai ficar 2K2 menos 2 vezes 0 é igual a 0. Então, vai ficar 2K2 é igual a 0. Então, quem é K2 é igual a 0, né? Porque vai ficar K2 é igual a 0 sobre 2, né? Que é igual a 0. Então, K2 é igual a 0. Agora, vamos voltar um pouquinho, ó, aqui em cima, encontrar o K1. Então, lá da equação 1 mais K3, então, agora a gente vem aqui, ó, K1 é igual a 1 mais K3. K1 é igual a 1 mais K3. E o K3 é igual a 0, então, nós vamos ter K1 é igual a 1 mais 0, K1 é igual a 1. Olha só, então, K1 é igual a 1. Então, logo, vamos voltar lá naquela expressão inicial que a gente tinha. Olha, essa expressão aqui. Então, nós podemos escrever, note o seguinte, ó, nessa expressão. Essa matriz 2, 1, menos 2, já coincide com essa que está aqui, ó, 2, 1, menos 2. Então, quer dizer que esse primeiro membro, para ele coincidir com o segundo, bastava que o K1 fosse igual a 1 e o K2 e K3 fossem iguais a 0. Faz muito sentido, né? Então, aqui acho que você consegue até interpretar o porquê que você encontrou o K1, K2 e K3 do jeito que você encontrou, ou seja, 1, 0, 0, tá bem? Então, nós encontramos, né, os valores solicitados. Então, logo, K1 é igual a 1, ou K1 é igual a 1, K2 é igual a 0 e K3 é igual a 0. Bom, para finalizar a aula de exercício do dia 21, vamos fazer o exercício 5 desta lista de aula de exercícios. Então, aqui no exercício 5, nós vamos trabalhar novamente com essa questão de combinação linear, só que agora nós temos matrizes. Então, olha só, nós queremos escrever A como combinação linear de A1, A2 e A3. Bom, aqui você vai ter que ler a definição de combinação linear e você vai ver que a definição diz respeito a uma equação do tipo dessa que foi trabalhada na questão 4. Ou seja, a matriz A vai ser uma combinação linear das outras matrizes se você puder escrever K1A1 mais K2A2 mais K3A3. Então, nós vamos ter que investigar se existem K1, K2 e K3, tornando essa equação aqui verdadeira. Então, vamos fazer isso. Vamos escrever aqui esta combinação linear, né? Então, nós queremos, ó, A igual. Se você quiser, pode também começar escrevendo K1A1 mais K2A2 mais K3A3, dando como resultado A.
Então, nós queremos encontrar K1, K2 e K3. Nós queremos investigar quem são esses escalares. Então, essa equação é a chave do exercício. Nós vamos substituir as matrizes nessa equação. Então, substituindo as matrizes, temos, vamos lá, ó, K1 que multiplica A1, que é 1, 0, 0, 1, mais K2 que multiplica A2, 0, 1, menos 1, 1, mais K3 que multiplica A3, 1, 0, menos 1, 2, dando como resultado A2 menos 1, 0, 4. Ok. No primeiro membro, você tem multiplicação de escalar por matriz. Então, você vai multiplicar cada escalar em cada entrada. Ó, 1 vezes K1 dá K1, né? 1 vezes K1, K1. K1 vezes 0, 0, K1 vezes 0, 0 e K1 vezes 1, K1. Mais K2 vezes cada termo da segunda matriz. Então, 0 menos 2K2, K2, K2. K3 vezes cada termo da matriz. K3 vezes 1, K3 vezes menos 1, vezes 0, vezes 2, 2K3. Que é igual a 2 menos 1, 0, 4. Agora, você tem uma adição de matrizes no primeiro membro. Então, você vai somar os termos correspondentes, as entradas correspondentes. Ó, K1 mais 0 mais K3, certo? Vamos trabalhar com colunas, tá? Agora, aqui o segundo elemento da primeira coluna, 0 mais K2 mais 0. Passa para a segunda coluna agora. 0 menos K2 menos K3. E o segundo elemento da segunda coluna, K1 mais K2 mais 2K3. É igual a 2 menos 1, 0, 4. Bom, agora você tem uma igualdade de matriz. A igualdade de matrizes sempre implica na igualdade dos termos correspondentes. Então, ó, K1 mais K3 é igual a 2. K2 é igual a menos 1. Menos K2 menos K3 é igual a 0. E K1 mais K2 mais 2K3 é igual a 4. Nesse sistema, note que uma variável já foi imediatamente obtida, que é o K2. Então, desse K2, você vai usar para encontrar o K3 aqui, ó. Menos K3 é igual a K2. Passei para o... passa o K3 para o segundo membro, mas eu vou escrever ele primeiro. K3 é igual a menos K2, certo? Então, já ficou isolado. E o K2 é menos 1, então K3 é igual a menos 1, que é igual a 1. Então, encontrou aqui, ó, o K3. Eu vou usar o K3 na primeira equação para encontrar K1. Então, da equação K1 mais K3 igual a 2, nós vamos substituir o valor do K3 e você vai encontrar K1. Então, K1 é igual a 2 menos K3. Então, K1 é igual a 2 menos 1. Então, K1 é igual a 1. Encontramos K1. Olha, você poderia se perguntar o seguinte: bom, já encontrei K1, K2 e K3. Eu tenho que usar a quarta equação, que é essa que está sobrando aqui? Você precisa usar. Porque pode acontecer dos valores que a gente encontrou não satisfazerem a quarta equação. E nós vamos ter que concluir que se isso acontece, se isso por acaso acontecesse, nós vamos checar já já, a gente conclui que não tem solução. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Quem é K1 que nós encontramos? É o número 1. Mais quem é K2? É menos 1. Mais 2, quem é K3? É um positivo. Isso tem que ser igual a 4. Olha, não vai ser 4, porque vai ficar 0 mais 2 é igual a 4. Então, você encontrou que 2 é igual a 4. Isso aqui é falso. É inconsistente.
pode considerar falso ou inconsistente. Nesse caso, o que você vai concluir? Que não existe K1, K2 e K3 satisfazendo as 4 equações ao mesmo tempo. Então, não existem valores para K1, K2 e K3 que satisfaça o sistema. Foi aqui que deu problema no sistema, né? Que satisfaça o sistema. Agora, o sistema veio de onde? Vamos investigar, ó. O sistema veio da igualdade de matrizes, que veio dessas operações, que vieram dessas operações, que vieram da combinação linear. Então, a gente pode concluir que não é possível escrever aquela combinação linear. Então, logo, não podemos escrever K1 A1 mais K2 A2 mais K3 A3 igual a A. Isto é, A não é combinação linear de A1, A2 e A3. Certo, pessoal? Se a gente tivesse encontrado K1, K2 e K3 satisfazendo as 4 equações, você iria concluir que o A é combinação linear de A1, A2 e A3 e iria colocar os valores dos escalares encontrados aqui, no lugar do K1, K2 e K3, ok? Os demais exercícios dessa lista, que são o 6 e o 7, o 6 que tem vários itens, tá vendo? E o 7, eles serão dados na aula extra que eu marquei para o sábado. Lá no SIGA foi postado um vídeo chamado de aula 2. Essa aula 2 vai tratar desse finalzinho aqui, que são as multiplicações de matrizes e esses detalhes que nós vamos trabalhar nessas questões. Então, nós vamos disponibilizar o restante desses exercícios no sábado para corresponder aí a essa aula extra. Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem nesse vídeo, vocês podem me enviar através dos grupos da turma do SIGA. Eu estarei no horário da aula atenta aos grupos para responder as perguntas de vocês. Envie suas dúvidas então para mim e bom estudo para todos. Até a próxima aula.